Quando falamos em Mesopotâmia como o berço do cristianismo, logo nos vem à cabeça a Suméria. Sabemos que eles possuíam as mesmas histórias, dilúvios, busca e perda da imortalidade, jardins sagrados e por aí vai. Porém, datando de pelo menos 2000 anos antes dos primeiros registros bíblicos. Falando assim, até parece que conhecemos tudo, não é? Mas e se eu te dissesse que isso é apenas a ponta do iceberg? Que por trás dessas poucas histórias aparentemente repetidas, existe um mundo muito mais vasto de influências sumérias que moldaram o cristianismo como o conhecemos. Prepare-se para uma jornada que vai mudar a forma como você vê a história, porque o que você sabe é apenas o começo. Você já deve ter ouvido falar por aí que a mitologia cristã é copiada de outras culturas mais antigas, e talvez tenha se perguntado: isso significa que a Bíblia plagiou essas histórias? Bom, para iniciarmos bem esse estudo, precisamos entender um ponto bastante importante. O termo plágio simplesmente não faz justiça ao que realmente aconteceu. O que vemos nestes textos não é uma cópia, mas algo muito mais fascinante: a reciclagem mitológica. Culturas antigas, como as mesopotâmicas, criaram histórias que ressoaram tanto que atravessaram fronteiras e milênios, sendo adaptadas e transformadas ao longo do tempo. Para isso, alguns preferem o termo sincretismo religioso, que ao meu ver é um termo bastante enviesado, mas chame do que quiser, menos de plágio. A reciclagem mitológica era um costume comum naquelas épocas e regiões. Isso não aconteceu somente com os hebreus, mas com os romanos, gregos, persas, assírios, hititas e diversas outras culturas anteriores. Em resumo, para entrarmos direto no que interessa, basta entender que a mitologia cristã foi apenas a última das diversas mitologias anteriores que reciclaram os mitos e lendas mesopotâmicos. Dito isto, passemos ao que realmente interessa. Pois é, galera, como nós sabemos, os mitos mesopotâmicos tiveram uma influência significativa na literatura do Antigo Oriente Próximo, incluindo, obviamente, a Bíblia hebraica, Torá, Tanakh e por aí vai. Isso é fato, gente, e não há nenhum acadêmico que negue. Pelo menos nenhum sério. E obviamente, gente, nós vamos ver isso aqui ao longo do vídeo. Vale destacar que a Bíblia é uma coleção de textos escritos por diferentes autores ao longo de um longo período de tempo. Isso fez com que sua composição fosse influenciada por diversas tradições culturais e literárias, não apenas os mesopotâmicos. O ponto é que se fizermos uma busca reversa, todas essas outras culturas que fizeram parte dessa influência acabam remontando especialmente a mitos sumérios. Fazendo um apanhado, para quem não sabe, os sumérios foram uma antiga civilização que floresceu na Mesopotâmia, região que hoje é o Iraque, porém entre 3.600 e 2.000 anos antes da Era Comum. Suméria é o nome pelo qual nós conhecemos aquela terra, mas o nome para eles era Quiengir, que significa Terra dos Senhores Civilizados na língua Emegir, mais conhecida como língua suméria. Eles também não se autodenominavam sumérios. Esse termo decorre do termo acadiano Sumeru. Os sumérios em si se autodenominavam Sanjigá, que na língua Emegir significa povo das cabeças pretas. Então, resumindo, quando os sumérios iam falar da sua terra, eles a chamavam de Quiengir, Terra dos Senhores Civilizados. E quando eles iam falar deles próprios, eles se chamavam de Sanjigá, o povo das cabeças pretas. Eles nos deixaram uma rica herança cultural, invenções, receitas e tradições literárias, incluindo textos mitológicos. São esses textos mitológicos que analisaremos neste estudo. Vamos começar aqui falando sobre um texto que não é sumério, mas vocês vão já entender o porquê nós estamos falando dele. Esse texto é o famoso mito da criação babilônico, conhecido como Enuma Elish. Ele possui diversas semelhanças com o relato da criação encontrado no Gênesis bíblico. Sim, ambos os relatos envolvem o estabelecimento da ordem a partir do caos, a separação dos céus e da terra, a criação do homem e afins. Porém, o Enuma Elish é pelo menos 1.500 anos mais antigo do que o Gênesis bíblico. No Gênesis, lê-se que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá, mas por que nós estamos citando o Enuma Elish se o nosso intuito é falar sobre textos sumérios e o Enuma Elish é babilônico? Bom, aí entra o que muitos não sabem. O Enuma Elish já é a versão babilônica de um mito sumério 800 anos mais antigo.
O mito sumério da criação, mais conhecido como Gênesis de Eridu, é pelo menos 8 séculos mais antigo do que a mais antiga versão do Enuma Elish já encontrada, e contém histórias bem semelhantes, também contendo 2 seres primordiais representados pela água, como o Apsu e Tiamat ali no Enuma Elish. O espírito de Anu pairando sobre eles, como acontece no Enuma Elish, inclusive acontece também no Gênesis bíblico, onde é dito que o espírito de Deus pairava sobre as águas, e por aí vai. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o Gênesis de Eridu mais detalhadamente. Vocês podem conferir lá depois que esse aqui acabar. É um vídeo bem completo e eu garanto que vocês vão gostar muito. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Inclusive, gente, eu vou fazer bastante isso aqui nesse vídeo, tá? Eu não vou conseguir contar pra vocês detalhe por detalhe de cada um dos mitos que nós citarmos aqui, senão o vídeo ficaria como umas 5, 6 horas. Então, os que eu citar que eu já tiver feito vídeo aqui no canal, eu vou sempre estar deixando o link aí na descrição e apontando pra vocês, beleza? E o que eu for citar que eu ainda não tenho vídeo aqui no canal, eu vou citar de forma resumida, mas vou deixar, obviamente, links de livros e artigos científicos que citam estes textos aí na descrição pra vocês, como eu faço em todos os meus vídeos, tá, gente? Mas então, voltando aqui, tem mais, tá? Esses mitos não possuem apenas a criação. As famosas histórias de dilúvios enviados pelos deuses também eram bastante comuns naquela região. Temos o dilúvio sumério de Ziusudra, o dilúvio acadiano de Atrahasis, o dilúvio babilônico de Utnapishtim, o dilúvio persa de Ima, o dilúvio hitita de Telipino e diversos outros, gente. Temos vídeos aqui no canal sobre a maioria deles e o link vai estar aí na descrição. Todos eles contam com histórias bastante semelhantes. Um velho homem, rei ou sacerdote, construindo uma enorme embarcação a mando de um deus ou deuses, salvando animais de uma inundação decorrente de uma enorme chuva e depois repovoando a terra. Exatamente aquela mesma mensagem ali do dilúvio bíblico de Noé, porém o que muda de uma para outra, inclusive para a de Noé também, são alguns detalhes, como por exemplo o tamanho ou formato do barco ou arca, o nome dos personagens, a duração das chuvas e outros pontos minoritários, mas o cerne desses mitos sempre é o mesmo. Inclusive, como já dito, o mesmo cerne do mito do dilúvio bíblico de Noé. Ah, e a título de curiosidade, não apenas textos mitológicos, mas leis bíblicas também possuem a sua origem na Suméria. Os sumérios desenvolveram um dos primeiros códigos legais conhecidos, o Código de Ur-Nammu, que influenciou códigos legais subsequentes do Antigo Oriente Próximo, como o Código de Shug, Código de Hammurabi e outros, incluindo as leis bíblicas encontradas nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Encontramos diversas semelhanças em temas e regulamentos desses textos, como o conceito do olho por olho, dente por dente, não roubar, não trair e diversos outros, indicam uma herança legal compartilhada. Todos esses códigos contêm enormes semelhanças com seu primo mais velho, o Código Sumério de Ur-Nammu. E obviamente esses não são os únicos, né, gente? Temos outros, como por exemplo o livro bíblico de Provérbios, que também guarda semelhanças com a literatura de sabedoria suméria. Sabemos isso por conta de tabuletas sumérias conhecidas como Instruções de Shuruppak. Esses textos oferecem conselhos morais e práticos sobre vários aspectos da vida. Isso nos comprova que os autores hebraicos transformaram e adaptaram essas histórias sumérias para se adequar ao contexto religioso e cultural de sua época. Nós vemos praticamente os mesmos comportamentos, mas inseridos em um contexto monolátrico e não politeísta. E nesses textos, gente, a influência da literatura suméria é mais evidente ainda, como por exemplo, nos trechos onde se discute justiça e moralidade, que são, ou pelo menos em tese, deveriam ser os pilares do cristianismo. E de onde vocês acham que esses pilares que seguram e norteiam esses princípios saíram? Bom, quem sabe do mito sumério descrito nas Instruções de Shuruppak, conhecido como Utu Zazimu, onde o deus Sol Utu entrega ao sacerdote Zazimu uma tabuinha com diversas instruções, sendo a primeira: em nome do grande Utu, deus do sol e da justiça, é decretado que todos os homens e mulheres desta terra devem assegurar a moralidade e a justiça em seus atos e palavras. Que ninguém maltrate ou desonre, que a verdade prevaleça nos julgamentos e que as mãos sejam limpas de justiça. Assim, a luz de Utu brilhará sobre Shuruppak, trazendo a paz e prosperidade para todos que honram seu nome. Esse é só um, tá, gente? Existem mais outros textos sumérios contendo essas mesmas características, mas esse aqui é o mais antigo, e para o que queremos aqui já basta. É nítido que a justiça e a moralidade já eram interesses nos códigos de leis sumérios, porém pelo menos 2000 anos antes de serem nos textos bíblicos. Outro ponto bastante comum são as serpentes e dragões.
Essas imagens povoam as mitologias, tanto os antigos mitos mesopotâmicos quanto das histórias bíblicas. A diferença geralmente gira em torno de que nos mitos mesopotâmicos, esses seres nem sempre são relacionados ao mal. Já na mitologia bíblica, a serpente não é muito bem vista, como sabemos. Mas uma serpente bem famosa e muito mais antiga do que essa da história bíblica é Tiamat, que citamos ao falar do Enuma Elish, o mito da criação babilônico. Ela é descrita como uma serpente marinha enorme, um dragão primordial. No contexto da história, ela não era má, apenas estava se vingando do ato de seu esposo Apsu. Mas resumindo, o deus Marduk vai enfrentar Tiamat, que está tentando se vingar da morte do seu esposo. Mas o mais interessante é que em uma das versões assírias do Enuma Elish, que foram encontradas na biblioteca de Nínive, quando Marduk, que lá se chama Assur, divide o corpo de Tiamat e com a parte de cima cria os céus e a de baixo cria a terra, só existe um único ser vivo na terra, uma árvore que produzia a fruta da sabedoria, chamada de Nieshtibu. Assur, então, proíbe que qualquer ser vivo coma a fruta. Mas quem vai lá e come, adivinhem, uma serpente. Algo soando similar para vocês até aí? Uma árvore que produzia a fruta da sabedoria, um deus proibindo que essa fruta seja comida, desobediência, serpentes, enfim. Percebam que não temos Adão e Eva nessa história, mas temos literalmente todos os outros pontos principais encontrados no livro bíblico. Isso acontece porque, como já dito, não é um plágio, é uma reciclagem. Então o fato de nomes e alguns outros detalhes serem diferentes, mas o cerne continuar sendo o mesmo, claramente nos indica uma continuidade cultural mitológica baseada. E a título de curiosidade, a serpente que come a fruta da sabedoria nessa versão assíria, mais tarde se tornaria Mushusso, descrita como uma serpente de escamas vermelhas, garras e chifres. Ele é uma criatura protetora muitas vezes representado ao poder divino de Assur, isso na Síria, e de Marduk na Babilônia. Nessa versão, Mushusso habita um local chamado Saru-Zigurateshu. Esse termo é um termo babilônico que decorre de um outro termo acadiano, o termo Sar-Ziguratesh, que por sua vez decorre do termo sumério Zaziguratu. Zaziguratu é o nome de uma enorme torre citada no mito sumério do rei Mazda. O mito cita que Mazda teria ordenado a construção de um enorme zigurate que o permitisse alcançar os céus, e assim conversar com os deuses. Mazda escraviza diversos povos e os utiliza na construção. Em resumo, a construção desaba, pois os homens utilizados por Mazda não conseguiam se entender, falavam línguas distintas por serem de culturas e locais distintos. Isso é familiar para vocês? Um rei ordenando a construção de um zigurate que alcance o céu, essa construção falhando por conta dos trabalhadores não conseguirem se entender linguisticamente falando, É isso aí, gente. A Torre de Babel, citada na Bíblia, é 100% baseada nessa história. Na verdade, ela é baseada no mito babilônico de Etemenanque, a ponte entre o céu e a terra, que por sua vez é baseado nesse mito sumério de Mazda. Como vocês podem ver, não tem pra onde correr, gente. É nítido e claro. Mas já que ainda agora falamos sobre as características do mito bíblico de Adão e Eva, por que não falar também do Jardim do Éden? O local mitológico sumério que se assemelha ao Jardim do Éden é conhecido como Dilmun, ou o Paraíso de Dilmun. Dilmun é descrito como um local paradisíaco, sem doenças, morte, sofrimento ou velhice. Um dos textos mais importantes que menciona o Dilmun é o mito da deusa Nihursag e o deus Enki, conhecido como Enki-Nihursag. Neste mito, Dilmun é descrito como uma terra pura e fértil, mas inicialmente faltava água. A deusa Nihursag, então, convence o deus Enki, o deus da sabedoria e da água, a contribuir para a fertilidade da terra, fazendo com que rios de água doce fluam, permitindo que a vegetação cresça e que o local prospere. Contudo, como em todos os outros mitos, o mito também fala de um momento de crise, quando Enki consome várias plantas proibidas por Nihursag, o que leva à sua enfermidade e à perda da imortalidade. Nihursag, então, cria uma divindade nova para cada parte do corpo de Enki que estava afetada pela doença. Isso o cura, devolvendo a imortalidade ao deus. Mais uma vez, frutas proibidas, imortalidade, desobediência. Porém, gente, como temos visto, milênios antes dos mitos bíblicos. E não são só os sumérios, os acadianos também possuíam seu Jardim do Éden. Inclusive, o termo utilizado para se referir ao local na língua acadiana é Edinu, que significa planície ou estepe. Essa palavra deriva do termo sumério Edim, que mantém o mesmo significado, referindo-se a uma vasta área aberta. O mito do Edinu também é semelhante ao mito do Dilmun, porém, obviamente, com algumas meras diferenças.
Vocês estão percebendo que o foco dos mitos é sempre o mesmo, mudando apenas alguns nomes e eventos minoritários, mas mantendo o centro do mito ali sempre nas árvores com frutas proibidas, serpente, imortalidade, deuses e toda essa história aí. Ah, e por falar em imortalidade, ou no caso da história bíblica, a perda dela, aí a coisa ainda fica mais interessante. Temos diversos mitos sumérios, obviamente milênios mais antigos que os bíblicos, focando neste mesmo ponto. Vejamos. O primeiro e mais conhecido não poderia deixar de ser o texto Shutur Elisharrum, que significa superando todos os reis, mais conhecido também como Epopeia de Gilgamesh. Temos diversos vídeos aqui no canal citando a epopeia, portanto eu vou citar aqui por cima a história e vocês conferem lá depois, link na descrição como sempre. Em resumo, a Epopeia de Gilgamesh é uma das obras literárias mais antigas da humanidade. Ela narra as aventuras do rei Gilgamesh de Uruk, um governante tirânico cujas ações levam os deuses a criarem Enkidu, um ser selvagem, mas com força comparável à do rei. Isso no intuito de equilibrar o poder do rei. Após um confronto inicial, Gilgamesh e Enkidu tornam-se grandes amigos e embarcam em várias aventuras juntos. Eles derrotam o monstro Umbaba, guardião da Floresta dos Cedros. Eles derrotam o touro celestial enviado pela deusa Ishtar para punir Gilgamesh após ele rejeitar sua proposta amorosa. E diversas outras aventuras. No entanto, eles irritam os deuses que acabam provocando a morte de Enkidu. A perda do amigo leva Gilgamesh a confrontar a sua própria mortalidade. Tomado pelo medo da morte, Gilgamesh parte em uma longa jornada em busca da imortalidade, consultando Utnapishtim, o único homem que sobreviveu ao dilúvio e foi concedido a vida eterna no Dilmun. Utnapishtim conta a Gilgamesh a história do dilúvio e revela que a imortalidade não é algo que os deuses destinam aos mortais. Observando, a esposa de Utnapishtim sente pena de Gilgamesh e o instrui a procurar a fruta da imortalidade, que se encontra no fundo do oceano. Mas resumindo, o Gilgamesh mergulha, encontra a planta, mas em vez de comer, ele guarda ela ali e vai se lavar. Por que ele vai se lavar se ele acabou de sair do mar? Não sei. Enquanto isso, uma serpente aparece e come a fruta, acabando com a tentativa de Gilgamesh de obter a imortalidade. Ele retorna a Uruk resignado, mas também mais sábio, entendendo que a verdadeira imortalidade está em deixar um legado duradouro através de suas obras e conquistas. Como vimos, mais uma vez deuses, frutas proibidas, busca pela imortalidade, perda da imortalidade, deuses furiosos, cobras, serpentes e afins. Interessante também é que quem rouba a fruta de Gilgamesh é uma cobra, o que já nos remete ao mito de Mushusu, a cobra que se tornou uma serpente de escamas vermelhas e chifres após comer a fruta proibida por Enki. Obviamente, também não podemos deixar de lembrar que quem oferece a fruta proibida para Eva ali na versão bíblica é exatamente uma serpente. Seria essa serpente aí uma neta ou bisneta daquela serpente que roubou a fruta de Gilgamesh? Ou até do próprio Mushusu que desobedeceu ali e comeu a fruta proibida por Enki, que nós já citamos aqui também, né? Enfim, são apenas curiosidades, né, gente? Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Também relacionado à imortalidade, temos o mito de Adapa. Sobre esse eu vou passar aqui um pequeno vídeo rapidinho de 1 minutinho que nós já temos aqui no canal e depois nós vamos comentando, beleza? Este é o mito de Adapa, o sacerdote sumério que recusou a imortalidade. Adapa era o mais sábio dos sacerdotes de Eridu, protegido pelo deus Enki. Um dia, enquanto pescava, ele se enfureceu contra o vento que o atrapalhava e o amaldiçoou, fazendo-o parar de soprar. Esse ato chamou a atenção de Anu, o deus dos céus. Adapa foi convocado para responder por seus atos, mas Enki, seu mentor divino, deu-lhe um conselho crucial. Não aceite nada do que Anu lhe oferecer. No Palácio Celestial, Anu se surpreende com a sabedoria de Adapa e oferece a ele o pão e a água da vida eterna. A imortalidade estava ao alcance de suas mãos, mas Adapa, fiel ao conselho de Enki, recusou. Ele permaneceu mortal, como todos nós. Ele poderia ter vivido para sempre, mas sem saber, fez a escolha errada. O mito de Adapa nos mostra que, mesmo o mais sábio dos homens, não pode escapar de seu destino. Gostou? Deixe seu like e inscreva-se para mais lendas e mitos mesopotâmicos. Essas são nitidamente características contidas na mitologia suméria. Afinal, como já dito, se fizermos uma busca reversa nos mitos de culturas que envolvem essas características, inevitavelmente comprovamos um contato com sumérios ou povos subsequentes que tiveram contato com eles. Isso é tão real, gente, que existem diversos outros mitos sumérios relacionados à imortalidade. Por exemplo, o mito de Etana de Kish, que eu também vou mostrar aqui num videozinho de 1 minuto para vocês rapidinho e já a gente comenta. Você já ouviu falar do rei que ousou desafiar os céus? Esta é a história de Etana, o lendário governante de Kish.
Etana tinha tudo, exceto o mais importante, um herdeiro. Ele não podia procriar. Desesperado, ele implorou a Shamash, o deus Sol, por ajuda. Foi aí que algo incrível aconteceu. Guiado por uma visão de Shamash, ele libertou uma enorme e poderosa águia que estava aprisionada, montou-a e juntos partiram em uma jornada para os céus, atravessando várias camadas do firmamento em busca da planta da vida eterna. Subindo cada vez mais alto, Etana estava prestes a alcançar o impossível, quando desmaia e cai, falhando em seu objetivo. No final, a queda de Etana é uma poderosa metáfora que ressalta os limites do poder humano e a aceitação da mortalidade, um tema comum em muitas culturas antigas. Descubra mais sobre os antigos mitos e lendas mesopotâmicos. Inscreva-se agora. Mais uma vez, um homem que busca uma fruta que concede a imortalidade. Um deus aparece e o ajuda com dicas, né? Inclusive, como temos em diversos mitos bíblicos, como o próprio mito do dilúvio de Noé, que nós já citamos ali, onde Deus manda o dilúvio, mas antes do dilúvio chegar, né? Ou seja, antes do evento acontecer, Deus vai lá e dá uma dica ali pro Noé. Vai lá, mano, faz lá um barcão grandão, bota tua família e um monte de bicho dentro que vai cair um pé d'água aí. A diferença dessa ali para os mitos mesopotâmicos e suméricos é que esses povos mesopotâmicos eram claramente politeístas. Já os povos hebreus estavam passando de monolátricos para monoteístas. Sendo assim, nas versões mesopotâmicas, é um deus que manda o dilúvio e o outro deus que vai lá e avisa, dá a dica ali pro brother humano. Já nessa versão bíblica, como tinha toda essa questão aí política e mitológica, religiosa envolvida, eles eram obrigados a atribuir todos esses atos a um único deus. Então, o mesmo deus que mandava o dilúvio era o mesmo que ia lá e avisava o brother humano, né? Então, vocês entenderam mais ou menos. Sendo assim, a Bíblia é considerada pelos especialistas um apanhado de diversos mitos e fatos relatados por diversas culturas anteriores aos que a produziram. Esses mitos já vinham sendo utilizados com pequenas mudanças por outros povos e foram reunidos e mais uma vez alterados e reutilizados pelas culturas que produziram a Bíblia. O cristianismo, como qualquer outra tradição religiosa, não surgiu no vácuo. Ele é o produto de milênios de troca cultural, de histórias recontadas, mitos reciclados e diversos outros pontos. Então, da próxima vez que você abrir a Bíblia, lembre-se, dentro de suas páginas não estão apenas as palavras de um único povo, mas o eco de civilizações antiquíssimas, como a Suméria e diversos outros povos mesopotâmicos, cujas histórias continuam a nos influenciar até hoje. Bom, gente, pro vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês pedirem nos comentários e curtirem bastante aí, eu faço uma segunda parte aqui sobre os outros mitos sumérios que influenciaram o cristianismo, porque realmente é o que não falta. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não for inscrito. E agora eu vou deixar aqui mais um vídeo para vocês continuarem assistindo e ajudando o nosso canal a crescer. E também o botão de inscreva-se para que, se você não for inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Então valeu, galera, até o próximo vídeo.